Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada de 2024 do podcast Farol Conexões da Informação. Eu sou Lucas Jorge Ventes, bacharel em jornalismo, bacharel em biblioteconomia e mestrando em ciência da informação na URGS. Este é mais um episódio do Farol em que abordaremos os eventos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul entre o fim de abril e o início de maio de 2024 e as suas consequências, que se estenderão por muito tempo no futuro. Falaremos sobre a produção de memória na cidade de Porto Alegre, uma das áreas de pesquisa do entrevistado de hoje. Mais especificamente, nosso episódio versará sobre as memórias da enchente de 1941 na cidade, e também traçaremos um paralelo com a região do Vale do Taquari, afetada por esses dois eventos, o de 1941 e o de 2024. Nosso entrevistado principal é o bacharel em biblioteconomia, bacharel em museologia, mestre e doutor em comunicação e informação, Luiz Fernando Herbert Massoni, que atualmente realiza o pós-doutorado em ciência da informação e é coordenador do GT10, Informação e Memória, da Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Nesse episódio, eu, Lucas, além de entrevistar, por ser natural de Lajeado, uma cidade no Vale do Taquari, também contribuirei com as minhas percepções sobre a situação a partir da minha vivência e relação de cerca de 30 anos com a região. Luiz, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Farol. Lucas, eu que agradeço. Um prazer estar aqui nesse diálogo contigo, ainda conversando também com toda essa comunidade da Fabico, do Rio Grande do Sul, né, da ciência da informação, museologia, biblioteconomia e arquivologia, especialmente do nosso estado. E agradeço a toda a equipe do Farol pelo convite. É uma honra. É uma honra para a gente te receber. Então, a gente já introduz o tema. Em 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores catástrofes climáticas da história, talvez uma das maiores catástrofes da história do país, com enchentes entre o final de abril e o início de maio, e novamente ao longo do mês. Choveu entre 500 e 900 milímetros em várias cidades durante o mês, e entre 300 e 400 milímetros em muitas outras, afetando mais de 60% do território estadual, cerca de 90% dos quase 500 municípios do estado. Nós estamos falando de um evento que atingiu diretamente mais de 2,2 milhões de pessoas e indiretamente muito mais, tanto no estado quanto além dele. A enchente histórica de 1941, por outro lado, também afetou uma grande proporção do território estadual, incluindo regiões no interior que hoje sequer eram povoadas naquele momento. Em Porto Alegre, foi o segundo maior evento de cheia da cidade, superado apenas pela de 2024. A enchente de 1941 é parte do imaginário popular e motivou, inclusive, a construção de um sistema de proteção contra cheias para a cidade, que em parte falhou nesse evento mais recente. Naquela ocasião, em 41, o Lago Guaíba chegou a 4,76 metros. Para iniciarmos essa conversa em relação a esses temas que já foram introduzidos aqui, eu vou solicitar, Luiz, que descreva brevemente sua trajetória de pesquisa e como ela pode ser relacionada com os temas que a gente vai discutir nesse episódio. Bom, Lucas, então, a minha trajetória vem aproximadamente 12 anos, acho que se inicia o meu período de pesquisa sobre memória, memórias da cidade especificamente, né? Lá em 2013, quando eu ingressei, ainda enquanto estudante de biblioteconomia, ingressei num projeto de pesquisa, que era o Porto Alegre Imaginada. Então, ele era coordenado pelo professor Valdir Morich, depois se tornou meu orientador de iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado e vida, né? E com quem hoje eu tenho uma grande amizade também, né? E nesse percurso iniciou, então, esse meu fascínio, né, por pesquisar as memórias da cidade, que casou também muito comigo enquanto pessoa, que eu morava na região metropolitana de Porto Alegre, e para mim, Porto Alegre sempre foi como que uma utopia, um sonho, assim, eu tinha uma vontade de morar lá, de conhecer mais aquela cidade, né, quando a gente mora numa região mais interiorana, assim, por exemplo, não exatamente interiorana, mas na região metropolitana, a gente tem muita falta, de modo geral, de acesso a bens culturais, né? Eu vim de uma vila, né, uma comunidade lá na cidade de Viamão, onde eu não tinha muito acesso às coisas, e fui ter na universidade, né? Quando eu digo coisas, assim, além dos bens
materiais, eu digo também sentir-se incluído numa vida citadina, sabe? Morar em um lugar ou próximo a um lugar onde as coisas aconteçam. Eu sentia muito essa vontade. E né, essa pessoa que estava ali dentro de mim todos esses anos com essa vontade, com esse sonho, ela encontrou nessa pesquisa a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre Porto Alegre, né, essa cidade que eu vislumbrei, que eu sonhei um dia morar e realizei após muitos anos. Né? Então, eu falo no lugar de alguém que pesquisou, vem pesquisando e ainda pesquisa ao longo de todos esses anos as memórias de Porto Alegre, né? Que não era de Porto Alegre, era da região metropolitana, morou em Porto Alegre durante 5 anos, que foram os últimos, entre 2019 e 2024, eu morei em Porto Alegre, e alguém que já não mora mais também, porque atualmente eu moro em Salvador, né? Me mudei há pouquinho de tempo, me mudei, inclusive, um mês, 2 meses antes, ali em fevereiro, 2 meses antes dessa catástrofe toda, né? Então, eu tenho vários, digamos assim, lugares de fala aqui, né? E, assim, gosto muito de falar sobre Porto Alegre, mesmo que seja nessa situação, assim, tão complicada, né? Tão triste para nós, que certamente vai marcar a nossa memória, né? Por muitos e muitos anos, né? Então, essa é basicamente a minha trajetória. É bem importante só que eu frise que eu não sou historiador, né? E a minha perspectiva, então, ela é próxima à história, mas ela é também muito próxima, um pouco mais à antropologia, mais à cidade contemporânea, sabe? Eu gosto de pensar muito a memória na vivência com o lugar, a memória afetiva também com o lugar, né? Que está um pouco além daquela dita memória histórica, né? Embora, é claro, a gente vai perceber que a gente sempre vai recorrer também um pouco à história para entender os processos contemporâneos da cidade e as práticas informacionais que nós temos com o lugar, né? Então, só para ter uma noção de qual é o enquadramento que eu dou nas minhas pesquisas e que vai orientar também o que eu vou conversar aí contigo hoje, Lucas. Perfeito, Luiz, e já te agradeço por ter feito essa introdução a partir da tua perspectiva, né? E a partir disso, eu quero que a gente comente sobre conceitos que vão ser importantes para esse episódio. Entre eles, o de memória individual, o de memória social, o de memória coletiva. Tu já chegou a abranger um pouco das distinções importantes para entender o contexto do que a gente vai falar agora na tua fala, mas tem essas 3 questões que eu acho que são bem centrais, assim. Sim, perfeito. Sem querer dar uma aula sobre memória, né, que isso a gente pode fazer em outro lugar, mas apenas, sim, fazendo um sobrevoo, né, sobre alguns conceitos que eu acho que são caros aqui. Eu acho que é importante a gente pensar a memória, né, e aí, teoricamente, a gente vai ter lá desde autores como, que é o meu favorito, assim, que sempre é a primeira leitura que eu indico para quem quer conhecer memória, né, que é o Maurice Robax, que vai falar sobre memória coletiva e articula também com a memória individual, né? Então, a memória seria a memória coletiva, né, seria esse entrecruzamento de memórias, podemos dizer assim, que se forma no plano social e que é justamente fruto da nossa vida, né, das nossas práticas socioculturais cotidianas em grupos, né? Então, nós temos uma memória coletiva, digamos assim, enquanto sociedade brasileira, né? E aí, claro que isso esbarra na identidade, né? A brasilidade, que a gente chama, né? Isso tem tudo a ver com a identidade. Mas também temos uma memória coletiva, enquanto gaúchos, enquanto porto-alegrenses. Eu, com outras pessoas, compartilho de um tipo de memória enquanto uma pessoa que pertence a, vamos dizer assim, a categoria LGBTQIAP+, enfim, todas as marcas que nós temos, né, todas as nossas características, elas nos vinculam a grupos, né? Eu tenho grupos que vêm lá desde a escola, onde eu estudei em Viamão, e que ali se formava uma espécie de memória coletiva também ligada àquele lugar, que era aquela escola, né? Eu pertenço a um grupo também de pessoas que são fabicanas, né, que estudam ou que passaram em algum momento pela Fabico.
Então, esse conceito, eu considero ele bastante amplo para a gente pensar em todas essas conexões, todo esse afeto também que nos liga às pessoas e que nos constitui enquanto grupos, né? E que é formado, acima de tudo, pelas nossas memórias individuais também, né? Porque a memória coletiva não é uma nuvem que fica pairando aí no ar, né? E ela, eu sempre também gosto de frisar que ela não está nas coisas, tá? Nós temos aí, a gente falou, né, o livro, um suporte de memória, um registro de memória, né, mas a memória, acima de tudo, está em nós, né, somos nós que mantemos essa memória coletiva e nutrimos ela, ou às vezes também não, né, quando, enfim, no nosso dia a dia, executamos as nossas práticas, né, eu sou gaúcho, né, e tu também és, né, por exemplo, de nascença, mas eu adoro chimarrão, por exemplo. Agora, andar a cavalo, que é uma característica ligada também à representação do gaúcho, não é algo do qual eu compartilho, né? Porque na minha memória individual, ela também tensiona essas características dessa identidade que é nutrida por essa memória coletiva, né? Então, quando a gente fala em memória, a gente está sempre falando também em algo que está em eterna disputa. Isso eu acho que é algo muito importante, né? Acho que seria isso, assim, em primeiro momento. E também lembrar, claro, que a memória também se materializa, vamos dizer assim, né? Se personifica, enfim, em formato de patrimônios, né? Daí esses sim podem ser tangíveis, intangíveis, né? Materiais ou imateriais. Tem autores até que falam que nem se deve fazer essa distinção entre material e imaterial, que, enfim, o chimarrão, ele tem uma característica imaterial, que é a roda do chimarrão, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem o material, né? Ele tem a bomba, a cuia, a erva mate, enfim. Então, também é bacana a gente sempre lembrar que não há essa distinção tão clara nesses patrimônios que nos representam, né? Que representam nossa memória. Muito obrigado. E a produção da memória pode ser encarada como um processo, a produção de memória? Eu penso que sim, eu até costumo falar, né, que existe uma construção de memória, tá? Inclusive, vou aproveitar para reiterar algo que eu acho bem importante, eu nunca falo em resgate de memória, porque eu entendo que não é possível resgatar aquilo, né? Trazer à tona, na sua integralidade, aquela memória, né, que reconstituir aquele fato, tal como ele ocorreu no passado, seja o passado longínquo, né, longevo ou mais próximo de nós. Eu entendo que não, né? Eu sempre vou olhar para essa memória, para a nossa história, a partir do meu olhar do presente, reconstruindo, ressignificando esse processo, né? Então, a memória está sempre em processo. Eu diria que sim, é possível ter esse olhar, como tu questionasse. Obrigado. Na região do Vale do Taquari, que é a região onde eu nasci, especificamente na cidade de Lajeado, e eu digo isso focando na região, porque as cidades da região compartilham de características de identidade, assim, características identitárias que são bem parecidas. A gente, muitas vezes, na mídia, e mesmo nas conversas, especialmente quando outros eventos dessa magnitude aconteciam, a gente reportava uma espécie de memória coletiva sobre o evento de 1941. E agora aqui eu já estou adentrando no tema central desse episódio, que é comentar sobre a relação entre a produção de memória da cidade, da região, com as enchentes. Nós lá sempre reportávamos esse evento de 1941 como sendo o evento mais intenso que a região teve a oportunidade de experimentar e documentar claramente, porque esse é um ponto importante. E esse evento ele pairava até mesmo até mesmo na cultura popular, eu diria assim, né? Porque ele sempre era evocado. E agora nós temos uma situação que tanto lá na região como também aqui em boa parte do Rio Grande do Sul a gente precisa reconfigurar essa memória em termos de um evento que ele é completamente diferente, maior, claro, mas completamente diferente em termos de impacto, né? Porque nós falávamos de um contexto ali em 1941 que era de uma certa ordem de ocupação territorial e hoje é completamente diferente, né? Hoje nós temos muito mais pessoas vulnerabilizadas em áreas suscetíveis. E
Nesse sentido, trazendo um pouco dessa leitura que eu tenho do contexto lá da região, se produziu muito, especialmente aqui em Porto Alegre, sobre o impacto da enchente de 41, não tanto sobre a região lá no Vale do Taquari, mas como que, na tua avaliação, a, esse evento vai ter um impacto. É difícil tangenciar isso, eu sei, mas como, na tua opinião, esse evento vai ter um impacto na produção de memórias sobre a cidade, por exemplo, esse evento atual que a gente está vivendo agora, Luiz? Interessante a gente pensar esse evento também lembrando do anterior, né? E aí eu vou falar especificamente sobre Porto Alegre. Eu não saberia mensurar assim, o quanto que estava se mantinha presente até então no imaginário do porto-alegrense a enchente de 41, tá? Eu mesmo fui conhecer ela, fui saber sobre ela enquanto estudante de museologia, numa disciplina com uma saudosa professora Lisete Oliveira, quando ela era professora do curso de museologia, e ela falava sobre a história do Rio Grande do Sul e comentou, né, em uma aula a gente discutiu sobre essa enchente, assim, rapidamente, né. Por exemplo, eu não tenho a lembrança de ver meus pais, minha família, pessoas próximas falando dessa enchente. Eu realmente, e aí estou trazendo aqui, né, o meu olhar mais como cidadão do que propriamente como pesquisador, tá? Eu não saberia dizer o quanto que a população em si lembrava dela, mas se lembrava pouco, né? Eu acho que não é nem questão de não lembrar, acho que até poderia né, lembrar pelas informações que tinha, né, pela mídia, que eventualmente podia pautar esse conteúdo em é, alguma reportagem, né, alguma matéria específica, mas eu acho que estava muito distante sempre, né, porque, veja bem, 1941 para hoje são 80 anos, né, então eu penso que é, é algo muito, muito distante, né, algo que ficou realmente é, ali pertencente a um passado, né, então, por ter ficado assim, nessa, digamos assim, um pouco perdido no tempo, eu penso que faz muito pouco parte, fazia até então muito pouco parte do dia a dia. A exceção disso, claro, é quando as pessoas olhavam para o muro da Mauá, né? Que é algo que agora vem sendo muito discutido, o quanto que é eficaz, o quanto que não é, poderia ter sido muito mais, né? Faltou investimento público, faltou manutenção daquele muro, né? É algo que está sendo muito questionado agora, né? E aí entram questões políticas também, a gente sabe disso, né? Mas eu penso que justamente essa enchente de agora serviu para reavivar, né, de certa forma, a discussão em torno daquela própria enchente de 41, e de mostrar também o quanto a gente pode melhorar ou não, né, e a gente vê o quanto que talvez algumas lições de casa não tenham sido feitas, né, por exemplo, comparando com hoje em dia, né, fiz uma rápida pesquisada sobre a enchente de 41, ela ocorreu aproximadamente no mesmo período, ali entre abril e maio do ano de 1941, só que ela se estendeu por 22 dias, né, ao contrário de agora, que foram 3 a 5 dias suficientes para inundar a cidade, né, choveu muito mais, assim, em pouco tempo agora, né, foi mais drástico nesse sentido. E as pessoas, nesse sentido, naquela vez, elas tiveram um pouquinho mais de condições de se preparar, né, também deixar as regiões que estavam sendo atingidas, que estavam sendo alagadas, como fosse o caso, o que resultou em números menores de mortes, por exemplo, né. Eu encontrei um dado que é de aproximadamente 18 pessoas que morreram aquela vez em Porto Alegre, né, justamente porque a água subiu devagar, então foram poucos casos de afogamento, por exemplo. E é interessante que, naquela vez, Porto Alegre ficou bem incomunicável, né? Por quê? Porque os trens e bondes da época tiveram que ser interrompidos, né? Isso a gente está falando de uma Porto Alegre de 80 anos atrás, então, né, imagine isso naquela época, né? Sem as tecnologias que a gente tem hoje, né? Sem internet, com a forma de acessar outras cidades também prejudicada, provavelmente, né? Correios também os prédios dos Correios teve suas dependências alagadas, até onde eu apurei. Então, isso houve uma série de problemas que dificultaram a comunicação de Porto Alegre com outros lugares, né? O que eu acho que é muito diferente de hoje
quando a gente vai se deparar com o que é um outro tema que eu também venho estudando há anos, que são as memórias virtuais, né? Que é o que? Esse fluxo de informações intenso dessa sociedade da informação que a gente vive, onde as nossas memórias estão sendo compartilhadas na palma da mão, no smartphone, né? Então, eu, por exemplo, como eu comentei no início da nossa conversa, eu estou aqui em Salvador, eu sei boa parte do que está acontecendo em Porto Alegre. Por quê? Porque tem internet, né? Vídeos a todo momento onde pessoas compartilham, e aí, claro, compartilham também diferentes visões, né? Tem a narrativa do setor público, tem a narrativa do governo federal sobre a ajuda que está dando ou que não está dando, tem a narrativa do governo do estado, tem a narrativa da prefeitura de Porto Alegre e, acima de tudo, das próprias pessoas que estão compartilhando, né? E é bem triste, inclusive, de acompanhar, às vezes, fotos, vídeos de amigos, familiares que, não exatamente meus familiares, mas amigos próximos também que postam fotos ou vídeos das suas casas inundadas, né, pedindo ajuda, enfim. Todo mundo deve conhecer algumas pessoas que estão nessa situação, e que constitui justamente essa memória virtual, né, que é possível de ser também construída por meio das tecnologias de informação e comunicação de uma forma um pouco mais democrática, né? A gente não fica só dependendo de quem tem o poder de registrar o que é memória, né? Como era o caso da época da enchente de 1941. Hoje a gente tem novos suportes de registro, né? Esse é um aspecto bem importante na incursão à conversa sobre esses temas, porque a enchente de 1941, de fato, ela é documentada, mas principalmente documentada a partir dos impactos aqui em Porto Alegre. Existem poucos estudos, e eu sei disso porque eu tenho contato com uma pessoa que pesquisa a história das enchentes, e o trabalho dela é justamente tentar modelar esses eventos que aconteceram no passado. E a informação disponível, documentada, ela é muito escassa em relação ao que aconteceu naquela época para áreas do interior, por exemplo, né? O que hoje, essas áreas do interior, e eu me refiro a áreas do interior, por exemplo, a região do Vale do Taquari, acabaram se tornando o centro de uma grande narrativa sobre esse evento, né? Porque a imprensa foi para lá, a mídia fez uma cobertura muito extensiva a partir de lá, autoridades foram para lá, personalidades públicas, e tudo isso muda, né, em relação ao que a gente vivia há cerca de 80 anos atrás, que é quando esse evento... A gente está passando, na verdade, por um período que começou em setembro do ano passado, né, especialmente naquela região do Vale do Taquari, porque até então nós tínhamos o evento de 1941 como isolado, invicto como o mais drástico de todos, pelos quais o Estado já passou, com impacto generalizado, no caso. Mas em setembro do ano passado a gente teve um tão drástico quanto. Tem, inclusive, uma pesquisa recente feita por hidrólogos que identificaram que aquela enchente na região do Vale do Taquari, de setembro de 2023, que trouxe todo um holofote para essa questão, foi, de fato, a maior nos últimos 150 anos, inclusive maior naquela região que é de 41. E agora a gente tem pelo menos um evento em maio. Eu digo pelo menos um, porque a gente teve uma sequência de eventos naquela região bem amplos, que duraram vários dias, e que depois trouxeram toda essa água para cá em um tempo diferente. Para cá eu digo Porto Alegre, porque é onde eu estou, né? Então, toda uma narrativa que se constrói em, em termos de o que fazer para lidar com esse contexto agora, que é um contexto ambiental mais instável, por ação antrópica, obviamente, né? A gente está intensificando todo o processo, é outra coisa que fica em disputa, né? Porque a gente tem, como o Luiz pontuou, diferentes narrativas, tem pelo menos a narrativa dos governos, a narrativa das pessoas afetadas, a narrativa de pessoas que estão interagindo nesse contexto, que disputa por essa atenção, né? Tem a narrativa da mídia sobre o que acontece e tudo mais. E isso tudo, eu acho que, em alguma medida, tem impacto também na forma como esse evento é processado e trabalhado pelas pessoas a partir da sua memória também, né, Luiz? Interessante pensar assim sobre como que esse evento, né, vai marcar a nossa memória, a nossa vida, também porque ele, assim como em 41, né, ele pegou mais ou menos a mesma região, que é a região central da cidade, né, próxima
Rio Lago, né, a descrição se o Guaíba é um rio ou lago, próximas águas, né, afetou ali a região Menino Deus, Cidade Baixa, também em um dado momento, um pouco da Zona Sul ali, também Lami, né, e especialmente, né, Sarandi, região do Quarto Distrito, Floresta, Humaitá, as ilhas, né, e aí tem alguns aspectos que eu quero destacar aqui que eu acho que são bem interessantes para a gente pensar, que é Porto Alegre traz essa relação com as águas já no seu nome, né? É um Porto Alegre, né? Então ela já assume essa identidade, que eu acho que é incrível, né? Já no seu próprio nome. E em 1941 ela passava por um processo de industrialização bem forte, uma industrialização alta, né? Que marcou, né? Que ficou marcado pelo período da enchente. Hoje, eu diria que não é um processo de industrialização que se vive em Porto Alegre, mas sim um processo de muitas parcerias público-privadas, tá? Revisão do plano diretor, o plano diretor de Porto Alegre está sendo revisto atualmente, né? É possível que venham por aí um monte de alterações, inclusive com relação a áreas, eu acredito que com relação a áreas de proteção ambiental, áreas onde se pode construir ou não prédios de tantos andares, né? Vem a revisão do plano diretorial também vem com esse interesse, pelo que eu andei pesquisando, muitos empreendimentos imobiliários novos, né? Volta e meia, eu tenho visto muito nas redes sociais a crítica das pessoas, de muitas pessoas, a mesma parceria, né, da prefeitura atualmente com algumas empresas, né, algumas do setor imobiliário, e há uma aposta, né, eu diria, por parte desses últimos governos à frente da Prefeitura de Porto Alegre, que é no sentido de valorizar, né, requalificar a região do Quarto Distrito, e também a região do Cais Embarcadero, né? Há toda uma aposta de vender a Orla como sendo, né, esse grande, de reforçar a Orla como sendo esse grande cartão postal da cidade. E eu não tenho como prever esse futuro, né? Mas eu quero apontar que eu estou muito curioso para ver como que vão ficar essas narrativas a partir de agora, em que justamente esse cartão postal está sendo fortemente afetado, né? A região da Orla, toda ela ficou comprometida agora com a enchente, a região do Quarto Distrito, muitos empreendimentos, né? Teve agora há pouco o Agulha, que é um bar bem grande que tinha, acho que era praticamente uma casa de shows ali no Quarto Distrito, fechou as portas. Tantos outros, eu imagino que também possam vir a fechar, né? Então, havia toda uma aposta sobre a economia, e eu diria também sobre a memória da cidade, que estava sendo construída até então, e que vai ser posta em xeque agora, né? Especialmente aí no Quarto Distrito, região do Cais Embarcadero, que também ficou, acho que tudo abaixo da água, né? E a região da Orla como um todo. Por outro lado, também quero apontar que algo que sempre marca esses estudos sobre memória da cidade, né? Eu sempre percebo essas nuances muito claras, né? Com relação à distribuição geográfica de Porto Alegre, né? É uma cidade grande, né? 1.400.000 habitantes, aproximadamente, é uma grande capital, e que tem uma divisão que eu considero bastante demarcada sobre centro e periferia, né? A região central pega aqueles bairros mais na região do Moinhos de Vento, Bela Vista, até o Iguatemi, né? Toda uma região de amplo desenvolvimento, uma classe econômica mais abastada, alguns bairros de classe média, média baixa no entorno, e bem para as bordas é que estão as periferias da cidade, né? E que a gente sabe, numa situação de catástrofe ambiental, quem é que sofre mais? São sempre as pessoas menos privilegiadas, né? As pessoas que moram em situação de vulnerabilidade social. Isso a gente vê muito demarcado na região das ilhas, na região do Sarandi, Lami, né? Um pouco também a região do Maitá, né? Então, toda essa região. Ao mesmo tempo em que pega fortemente ali também, pegou um pouco o bairro Menino Deus, né? Muitos
assim, bairros mais nobres da cidade, mais tradicionais também, né? Fora a Cidade Baixa, que é ainda um lugar fortemente comercial, né, que representa a vida noturna de Porto Alegre, é um dos bairros que mais se destaca nesse sentido. Então, há uma série de bairros, de regiões com diferentes emblemas sobre a cidade, né? Os polos de turismo, os polos de memória da cidade, digamos assim, né? Que é aquela região mais histórica mesmo, Casa de Cultura Mário Quintana, Mercado Público, Prefeitura, até a Arena do Grêmio, Beira Rio, os museus da região central, né? Muitos deles foram afetados diretamente ou tiveram, enfim, estão muito próximos da região de alagamento, e toda essa região que é emblemática para a cidade se viu nessa situação, né? Então, eu acho que é bacana a gente acompanhar também como que vão se dar essas diferentes narrativas sobre centro, periferia, né? E que não vai dar para fazer aquele velho método de ignorar, né, um problema porque ele atinge só a periferia, né? Já faz algum tempo que vem sendo apontado, né? Esses dias eu vi uma propaganda que daí é a questão da memória, né? É uma propaganda da eleição de 4 anos atrás, onde a Manuela Dávila estava concorrendo, uma pessoa compartilhou nas redes sociais e eu vi, em que tinha um momento em que a Manuela Dávila falava, olha, precisamos fazer um projeto, né, para repensar a região de alagamento da cidade. E ali ela estava se referindo especificamente ao bairro Sarandi, se eu não estou enganado. Acho que era Sarandi. Ela dizia que Sarandi ele tem um histórico de alagamentos, né? Nos últimos anos ele teve esses problemas, mesmo com chuvas menores. É um bairro que ele tem uma tendência a alagar, né? Mas como é um bairro periférico, ele muitas vezes acaba não sendo lembrado, não sendo privilegiado na política pública, né? Dessa vez, não vai ter como fazer isso. Porque, olha, menino Deus, centro histórico embaixo d'água, alguma coisa vai ter que ser feita, né? E que não demore 30 anos, que nem foi a última vez, né? De acordo com o que eu pesquisei, a construção do Muro da Mauá se deu ali na década de 70 e 74, aproximadamente. Então, 30 anos depois da enchente de 41, né? Eu penso que a gente precisa de algo, de uma resposta que seja para ontem, né? E a memória vai estar aí para nos ajudar nisso, a não esquecermos. Um dos pontos que o Luiz comenta é um ponto que é bem facilmente relacionável também com a região do Vale do Taquari, onde as comunidades mais vulnerabilizadas por esses eventos e que estão em áreas mais suscetíveis são justamente as comunidades em áreas periféricas das cidades, que acabaram permanecendo em lugares de ocupação, eu diria, histórica desses territórios, né? Que as cidades no Vale do Taquari, elas se desenvolveram, nós temos pelo menos umas 15 cidades, muito no entorno do rio, por condicionantes históricos de acesso à navegação, logística, né? A gente está falando aí de um período que remonta a 200, 300 anos atrás, e a cidade ela foi crescendo em outras direções, ao passo que esses lugares, e eu acredito que muito em virtude da suscetibilidade a cheias, acabaram se tornando áreas em que a população com menos condições de acesso acabou podendo acessar. Então, zonas em Arroio do Meio, zonas em Cruzeiro, zonas em Estrela, em Lajeado também, que foram praticamente varridas do mapa nesses episódios de agora, são zonas que correspondem justamente a essa descrição que o Luiz fez aqui de áreas de Porto Alegre, né? O que nos faz pensar em uma provável política, na necessidade de uma política, na verdade, que seja ampla para uma gestão de um território que é muito amplo também e que a partir de agora precisa estar em evidência, porque senão a gente vai estar novamente suscetível a eventos desse tipo. É claro, diversos estudos, eu tenho me aprofundado um pouco nessa questão, demonstram que nós estamos vivendo uma intensificação desses eventos extremos aqui no estado, nesse episódio em específico, por causa da influência do El Niño, que é intensificado pela ação antrópica humana, né, ou seja, o aquecimento global. Isso é uma perspectiva de futuro,
né? É algo que tende a seguir, e nós não podemos mais não agir, não é, nessa situação. Especialmente porque agora nós temos no Vale do Taquari, por exemplo, a discussão de cidades sendo deslocadas, não é, de espaço geográfico. O centro de Roca Salles, por exemplo, é um onde já existem tratativas para tentar transformar a área central da cidade, levando ela de onde ela está hoje, que é numa curva do rio, e aí, nesse caso, quando o rio ele extravasa a cota, ele não respeita essa curva, ele segue um curso mais ou menos retilíneo, e aí ele leva toda a cidade para um outro ponto que é menos suscetível. Então, existe todo um contexto de ocupação. Existem duas coisas que são importantes, na minha opinião, né? Até para tentar fazer um resumo de como eu entendo essa situação, né? Que é a questão de que uma cheia é diferente da outra, e uma cheia ela tem um impacto diferente da outra, a depender do lugar. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma situação em que, por ser uma zona mais plana, os rios depositam as águas aqui e eles fluem com muito menos rapidez do que em outros lugares. Lá no Vale do Taquari, na Serra, a característica das cheias ela é ser mais intempestiva, então os rios eles correm por ali, eles passam, as cheias são mais rápidas, mas altamente destrutivas. Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão de que a gente tem zonas muito ocupadas hoje, que nos eventos paralelos a esse, no passado, a gente não tinha. São cidades que foram se constituindo em torno do curso d'água pela sua importância histórica, talvez até pela memória humana, coletiva humana, atrelada à ocupação de áreas no entorno de rios e tudo mais, que num contexto de total despreparo, como é o que a gente vive hoje, assim, para manejar essas situações, a gente não vai mais poder permanecer. Então, eu vejo que iniciativas para tentar aumentar a resiliência dessas comunidades, retirá-las dessas zonas, em que pese aí toda a questão que envolve o deslocamento de fato humano e material das coisas, mas também um deslocamento que ele é menos tangível, né? Para outros lugares é uma questão, na minha opinião, especialmente considerando o recorte Vale do Taquari, que é muito válido. E, Luísa, a gente está com uma conversa muito rica aqui, mas eu já gostaria de nos encaminhar para um encerramento, assim, e aí, considerando a tua trajetória de pesquisa, considerando os temas que estão na tua formação, que ela é uma formação muito voltada para a comunicação, para a informação e para a memória, eu queria ouvir de ti o, o que tu pensas que poderia ser alguma saída para um contexto como esse que a gente está vivendo agora, no sentido de melhorar a relação que nós temos com o nosso contexto, com o nosso ambiente, talvez até impactando positivamente na produção das memórias que a gente tem, desses lugares que a gente ocupa. E se tu achas que talvez a produção de uma política de memória para rememorar esses eventos que aconteceram e a forma como a gente processa eles coletivamente para evitar que situações como essa, tão tristes que a gente está vivendo agora, se repitam, o que tu tens a comentar sobre isso, assim? Eu acho que, acima de tudo, planejar a cidade para o cidadão, né? Eu penso que, às vezes, como eu comentei, né, da questão do Sarandi, que sofre com alagamentos há muito tempo, e sempre assim, foram sendo tomadas decisões, foram sendo feitas coisas que não davam uma resposta à altura do que a população precisava, tanto é que a situação que ficou o bairro atualmente, né, assim como outros, ficou muito destruído, né. Então, eu penso que a primeira coisa com relação à cidade, à memória da cidade, intensificar essa democracia radical, né, de colocar a cidade para o cidadão, planejar ele para as pessoas, né. E claro que isso pode ser casado com desenvolvimento econômico e tudo mais, mas, acima de tudo, pensar nas pessoas, né, na população. E e nós temos, né, nós da ciência da informação, nós da biblioteconomia, arquivologia, museologia, enfim, temos um papel a cumprir também nesse processo, né? Quando a gente vê aí os museus, acho que vai ter muito pano para manga, vai ser tema de muita narrativa, de muita exposição aí pela frente, exposição virtual, online e exposição física também, né? Tradicional dos museus de Porto Alegre, sobre diferentes aspectos, sobre a arte desse período, sobre as questões políticas, históricas, né, e aí uma série de museus podem pautar essa questão.
Os arquivos também, da mesma forma, né, o seu papel de documentar, né, para não deixar esquecer. Há pouco tempo houve uma veiculação nas redes sociais, também em outros canais, de alertas, eu acho que foi alertas de técnicos do DEMAI, se eu não estou enganado, teve técnicos do DEMAI que estavam falando sobre a necessidade de uma maior manutenção nas casas de bombas, alguma coisa nesse sentido, e que acabou não sendo ouvida como deveria, né? Talvez a catástrofe em Porto Alegre, por exemplo, teria poder ter sido um pouco menor se isso tivesse sido cuidado, né? E aí a gente está falando de uma coisa que envolve informação, que envolve arquivo, né? Bom, veio à tona porque está lá registrado, né? Os técnicos fazendo o seu papel. Então, eu acho que, para concluir, é sempre importante lembrar que a memória não é sobre o passado, né? A gente está aqui lembrando da enchente de 41, falando sobre a enchente atual, né, que recém passamos, que ainda faz parte do nosso presente, mas, acima de tudo, a memória é um penhor para o futuro, né? Por trás dessa cidade que foi e que está sendo, que Porto Alegre nós queremos viver, que Porto Alegre nós queremos apresentar ao mundo, né, deixar para nossas futuras gerações, e, enfim, que Porto Alegre é essa que a gente quer projetar os nossos sonhos e utopias, como eu falei no início aqui contigo, né, que foi o que me trouxe em algum momento até Porto Alegre, né, a gente tem que pensar nisso, né, que cidade é essa que a gente quer, e a gente só pode pensar nisso se ela for realmente nossa, né. Então, eu espero que, de alguma forma, isso sirva para repensar o planejamento de Porto Alegre e tornar ela cada vez mais democrática e próxima das pessoas. Eu acho que nós podemos expandir esse questionamento para que estado que nós queremos, né? É um estado resiliente, eu imagino. E isso perpassa por uma mudança que ela é muito importante em tantas áreas quanto aquelas que a gente conseguir pensar, né? Luiz, muito obrigado. Nós conversamos com o Luiz Fernando Herbert Massoni, que é bacharel em biblioteconomia e museologia, mestre e doutor em comunicação e informação, e atualmente também realizando pós-doutorado em ciência da informação e atuando como coordenador do GT de Informação e Memória da Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. É um prazer ter conversado contigo. Obrigado também aos nossos ouvintes. Nós voltaremos em breve com outros episódios especiais sobre a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. O Farol Conexões da Informação é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode saber mais sobre o projeto acessando o site www.urgs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram, nós somos o farol.urgs e no Twitter, o X, né? Você pode nos encontrar como farol_urgs. O nosso e-mail de contato é o farol@urgs.br, lembrando que URGS se escreve com as letras, como eu vou soletrar na sequência. UFRGS. Eu que Certinho. agradeço, Lucas. Muito obrigado. Um forte abraço para ti, para toda a equipe Farol e para todos e todos que puderem nos ouvir, e espero que de alguma forma saiam um pouco mais sensibilizados sobre a importância de respeitar, né, e de construir novas memórias para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul como um todo, né? Um abraço. Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Amanda Witt, Azul Labria, Josi Lima, Juniper Garay, Larissa Alves, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.